Peço aos mentores de luz que me usem como instrumento através deste baralho cigano para trazer previsões, revelações precisas e objetivas sobre Michele Bolsonaro em relação à política e em relação ao Bolsonaro. O que pode nos ser revelado, inclusive em relação a essa reunião secreta com riqueza de detalhes? Mas, por favor, nos revelem. Assim é, assim será. Graças a Deus, Optcha. Peço aos mentores de luz que me usem como instrumento também através deste baralho cigano para trazer previsões, revelações precisas e objetivas sobre a reunião secreta entre Michele e sobre a política em geral relacionada ao Bolsonaro também, por favor. Me usem como instrumento. Assim é, assim será. Graças a Deus. Optcha. Eu não vou falar que foi errado a escolha de Bolsonaro indicar o filho para presidente. Não posso falar isso, eu não tenho esse direito. Mas eu vou falar que a gente teve uma grande perda, tá? Como assim, cigana? Aqui a Michele me aparece. É engraçado, essas pessoas que eu não vou nem citar nomes novamente, mas os filhos do Bolsonaro, né, um certo jornalista, né, meteu o pau na Michele, porque eu vou dizer, essa mulher, ela vai ter um futuro dentro da política, não é agora, não tô falando para agora, já para 2026, tô falando lá para frente, tremendo. E ela vai ter a capacidade de fazer muito mais do que os próprios filhos de Bolsonaro e até o próprio Bolsonaro. Porque essa mulher, ela é sábia. E ela tem um quê? Então, mediante o que eu vejo aqui, nós tivemos uma perda significativa. Michele, Casa do Banco e a Casa dos Ratos. Nós tivemos uma perda, os ratos significam perdas, ou seja, algo que poderia ser estrondoso, tá? Se ele tivesse indicado Michele Bolsonaro como candidata a presidente, vocês podiam ter certeza que já estava certo, tudo, não teria... Porque, primeiro, Michele não aceitaria estratégias, não aceitaria acordos... Enfim... A Michele, ela é sensata e correta no que ela faz, ok? Então tivemos, sim, uma perda significativa. A Casa dos Ratos está aqui, eu estou falando o que os mentores estão dizendo, em ela não ter sido indicada para presidente. Ai, mas você não gosta do Flávio? Não é isso. Diferente de nós, porque assim, a gente só sabe as goteiras que a casa tem quando a gente mora dentro da casa. Da mesma forma que a gente só sabe como que é uma pessoa, um familiar, um parente, quando a gente está dentro da família, não é? Quando a gente convive, né? Então, diferente de nós, de comentaristas, de pessoas, né? Michele sabe muito bem onde o calo aperta ali dentro da família Bolsonaro. É claro que ela jamais vai perder a postura dela, né? Porque diferente dessa primeira esbanja, né? Ela é uma mulher de classe, é uma mulher educada e, é claro, ela sabe que roupa suja se lava em casa. Mas ela sabe que, de certa forma, politicamente dizendo... eu tomo cuidado com as palavras para não dividir direita, mas eu preciso falar, tá? Se hoje Bolsonaro tá passando por tudo o que tá passando... Mas eu vou deixar aqui ainda. Se hoje Bolsonaro... Casa da Torre... Se hoje Bolsonaro quase morreu... e está com a saúde cada vez mais debilitada, e eu já repeti e falo para vocês categoricamente, infelizmente, Jair Messias Bolsonaro terá como desencarne as sequelas por conta daquela facada. Ok? Isso eu sempre falei. Agora, se hoje, politicamente, ele está nessa situação... No geral, o que levou a isso, por favor, não interpretem de forma equivocada o que a cigana está dizendo, mas mediante o que eu vejo aqui. Porque eu tenho a lua em ambos os jogos, tá? Em ambas as extremidades.
Então é o que está oculto. Está oculto dentro da família Bolsonaro. Coisas assim relevantes, mas não positivas, que alguns filhos alguns filhos do Bolsonaro fizeram lá no passado, e ele protegendo os filhos de alguma forma, não coisas ilícitas, tá? Ele chegou ao ponto que ele chegou. E a Michelle sabe disso, ponto. Então é muito fácil meter o pau nessa mulher, tá? Sendo que ela que sabe onde o calo tá apertando na família. E mesmo ela sabendo que futuramente, porque ela sabe, porque Deus já fez um chamado para ela, mesmo ela sabendo que futuramente, no futuro próximo, não estou falando daqui 10, 20 anos, ela sabe que os caminhos dela estão completamente abertos para que ela faça uma política como senadora e vamos que vamos que vamos, né? Limpa, justa, correta, fixa, ancorada, trazendo uma nova página para a justiça no Brasil. Ela sabe disso, sabe da luta que ela vai enfrentar. Hoje, Michelle Bolsonaro, da sua forma sábia, que diferente dos filhos não souberam, porque política é negociar, né? Política é saber conversar, até com o inimigo. Você tem que saber usar estratégia. Mas Michelle hoje passou por cima de política. Diferente dos filhos de Bolsonaro, pronto, joguei, falei, tá? Em prol do marido. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tenho sol em ambos os jogos, um ao lado do outro. Sol tem a ver com algo em busca de algo melhor, mais puro, abertura de caminhos, para afastar algo que poderia prejudicar ainda mais determinada pessoa. O amor, que, repetindo, aqui me sai a casa da criança, a criança tem a ver com a pureza, tem a ver com a verdade. Então a Michelle não está preocupada com o futuro dela político, e nem dos filhos do Bolsonaro. Ela está preocupada com o bem-estar do homem que ela ama incondicionalmente. E o que ela está fazendo para o Jair Messias Bolsonaro vai muito além da capacidade, da vontade do que os próprios filhos poderiam fazer em prol do próprio pai. Pronto, falei. Falo como cigana, falo como mulher, falo como vidente. Então, o conteúdo daquela reunião, claro, evidente, já sabemos, é em relação, né? Tá vendo aqui, ó, o corte. Ela está sendo representada aqui, a Casa 29, pelos filhos, sendo erroneamente julgada pelo jornalista, pelos filhos, como uma mulher que não está fazendo direito. Ela tá fazendo direito mais do que todos vocês juntos. Eu creio que Flávio Bolsonaro possa ser um bom presidente. Mas ele está preocupado agora com a política. Ele está preocupado, assim como os irmãos, com a política. E a Michelle está preocupada com o amor da vida dela. Então ela vai fazer o possível e o impossível para conseguir a prisão domiciliar. Porque se Bolsonaro, e eu falei, quem acompanha o Clube dos Girassóis sabe do que eu tô falando, tá? Se Bolsonaro ficasse mais um tempo naquela prisão lá na PF, naquele quadrado que ele tava, ele ia morrer amigo ali, tá? Às vezes a gente não consegue o que a gente quer assim, mas aos poucos. E ela foi muito mulher para passar por cima do que os filhos vão achar, do que o jornalista vai achar, do que o caramba, em prol da vida e de um conforto maior, melhor, onde ela pudesse ter mais contato com o próprio marido. E é o que está acontecendo, Bolsonaro estando hoje lá na Papudinha. Porque a esquerdalhada tá, ele foi pra Papuda. Não, o bando de retardados, ele não foi pra Papuda, ele foi pra Papudinha, que é um lugar onde ele tem como caminhar, tem como tomar banho de sol, é um lugar mais decente, mais confortável, não tem luxo, mas é confortável, onde ele tá recebendo mais refeições todas elas, né, preparadas pela Michelle, onde
tanto os filhos como as pessoas queridas, especialmente a Michelle, pode ter mais contato com ele. Vocês estão tudo aí. Não foi pra Papuda, não. E nem vai. Porque de lá ele vai pra domiciliar. Tá bom pra vocês? Chora, lencinho pra vocês. Pô, meu lenço acabou. De tanto eu dar lenço pra esquerdista, meu lenço acabou. Mas é sobre isso, tá? Aqui vem. O que ela evitou, o corte, ela agiu com prudência, com cautela, a Casa da Raposa, Casa 16, o sucesso. Então a reunião teve sim, tá? Teve sim algo positivo, porque ela sabe que o marido dela vai ficar um tempo na Papuda, eu não vou dizer quanto tempo, porque tudo vocês iam me cobrar como se eu fosse a rainha do tempo aqui, né? Mas ela sabe que em breve o marido dela vai pra prisão domiciliar. E sabe por que ele vai? Não vai ser pelos filhos, não vai ser pro jornalista que só sabe meter o pau nos outros. Vai ser porque ela tem a capacidade de negociar. E um bom político tem que ter a capacidade de negociar até com o próprio inimigo. Parabéns, Michelle. Você continua tendo meu respeito, minha admiração. Por mais mulheres assim neste país. Que elas sejam um exemplo. Eu também. Pelo meu marido. Eu teria contato e faria uma reunião até com o capeta.